Diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 4, que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, com o objetivo de ser tentado. E tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. E chegando-se a ele o tentador, chegando-se a ele Satanás, disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Colocou Jesus sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos, e o serviram. A tentação de Jesus por Satanás foi uma tentativa de desviá-lo da perfeita obediência à vontade de Deus. Note que Cristo, em cada caso, submeteu-se à autoridade da palavra de Deus, ao invés de submeter-se aos desejos de Satanás. O que podemos aprender da tentação de Cristo? 1. Satanás é o nosso maior inimigo. O cristão deve estar consciente de que está numa guerra espiritual contra poderes malignos e invisíveis, porém claramente reais. Efésios capítulo 6, versículo 11, está escrito: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. E no versículo 12 diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. 2. Sem o devido emprego da palavra de Deus, o cristão não pode vencer o pecado e a tentação. Como usar a palavra de Deus para vencer a tentação? Primeiro, reconheça que mediante a palavra, o cristão tem poder para resistir.
a qualquer sedução que Satanás lhe apresente. João, capítulo 15, versículo 3, está escrito: vós estáis limpos pela palavra de Deus que vos tenho falado. Versículo 7, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Memorize a palavra de Deus na sua alma e mente. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Medite nos versículos memorizados de dia e de noite. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-se. Salmo 1, versículo 2. Antes tenho o teu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medite de dia e de noite. Salmo 119, versículo 48. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, que amo, e meditarei nos vossos estatutos. Repita a passagem memorizada para si mesmo e para Deus no momento em que você for tentado. Reconheça, obedeça ao impulso do Espírito Santo para obedecer a palavra de Deus. Romanos 8, versículo 12 ao 14. 8, 12 ao 14. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Também em Gênesis capítulo 5, versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Envolva todo esse espaço com oração. Efésios capítulo 6, versículo 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Repita a passagem memorizada para si mesmo e para Deus, no momento em que você for tentado. Reconheça a obediência ao impulso do Espírito Santo para obedecer a palavra de Deus. Envolva todo esse espaço com oração. Efésios 6, 18. Passagem para memorização em caso de tentação. Tentação em geral. Romanos 6 e 8. Tentação para imoralidade. Romanos 13 e 14. Para mentira. Colossenses 3, 9. João 8, 44. Mexerico. Tiago 4, 11. Desobediência aos líderes espirituais. Hebreus 13, 17. Desânimos. Gálatas 6, 9. Medo do futuro. 2 Timóteo 1, 7. Concupiscência. Tiago 5, 28. Desejo de vingança. Tiago 6, 15.
negligência com a palavra de Deus, Tiago 4,4, preocupação financeira. Jesus jejuou 40 dias, depois teve fome, e a seguir foi tentado por Satanás a comer. Isso quer dizer que Jesus Cristo absteve-se de alimento, mas não de água. Abster-se de água por 40 dias seria necessário um milagre da parte de Deus, porque o corpo humano não consegue viver 40 dias e 40 noites sem água. Pelos meus estudos, pelo que eu tenho aprendido, o homem só resiste a 3 dias sem água. Uma vez que Jesus Cristo teve que passar por essa situação, enfrentar essa tentação, como representante do homem, ele não poderia empregar nenhum outro meio para vencê-la, além de ser um homem cheio do Espírito Santo. Satanás empregou a palavra de Deus com a finalidade de tentar Cristo a pecar. Às vezes, o descrente emprega as Escrituras na tentativa de persuadir o crente a fazer algo que ele sabe que está errado. Ele sabe que não deve fazer, mas faz, porque é teimoso, porque é rebelde e prefere obedecer a Satanás do que a Deus. Alguns textos bíblicos retirados do seu contexto, ou não, comparado com outros trechos da palavra de Deus, podem até dar aparência de justificar o comportamento pecaminoso. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. O crente deve conhecer profundamente a palavra de Deus e precaver-se daqueles que pervertem as Escrituras a fim de satisfazerem os desejos da natureza humana pecaminosa. O apóstolo Pedro fala daqueles que torcem as Escrituras para sua própria perdição, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 16. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras Escrituras para a sua própria perdição. Satanás, que do grego quer dizer Satã, que significa adversário, foi antes um elevado anjo, criado perfeito e bom. Foi designado como ministro junto ao trono de Deus. Porém, num certo tempo, antes do mundo existir, rebelou-se e tornou-se o principal adversário de Deus e dos homens, conforme está escrito em Ezequiel 28, versículo 12. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo,
a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estava. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Satanás, na tua rebelião contra Deus, arrastou contigo uma grande multidão de anjos das ordens inferiores. Apocalipse capítulo 12, versículo 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar a luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. As ordens inferiores, que talvez possam ser identificadas após a sua queda com os demônios ou espíritos malignos. Satanás e muitos desses anjos inferiores decaídos foram banidos para a terra, para a sua atmosfera circuncidante, onde atualmente operam limitados segundo a vontade permissiva de Deus, ou seja, Deus permite que algumas coisas aconteçam e outras não. Satanás também é chamado de a serpente. Provocou a queda da raça humana, conforme está em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 6. 1 João capítulo 5, 19, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. O império do mal sobre o qual Satanás reina, Mateus 12, 26. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Claramente observamos que Satanás tem um reino aqui na terra e que é altamente organizado e exerce autoridade sobre regiões do mundo inferior, os anjos caídos. Mateus 25, 41. Então dirá também ao que estiver à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E você, quer ir para lá também? Satanás domina os anjos caídos, os homens perdidos e o mundo em geral. Satanás não é onipresente, onipotente, nem onisciente. Por isso, a maior parte da sua atividade é delegada a seus inumeráveis demônios, ou seja, aquela terça parte que veio com ele. Temos um exemplo em Mateus 8, 28, que diz: e tendo chegado à outra parte, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes que eram, que ninguém podia passar por aquele caminho. Apocalipse 16, 13. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rã. Porque são espíritos de demônio que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Todo-Poderoso, naquele grande dia do Deus
Todo-Poderoso. Essa autoridade Satanás dá aos seus demônios. Eles estão espalhados pelo mundo e eles usam as pessoas para fazerem os seus desejos, para o objetivo de tentar destruir a humanidade, mas ele nunca vai conseguir. As portas do inferno jamais prevalecerão contra a Igreja de Cristo. Satanás tem governado o mundo com limites. Satanás tem governado o mundo porque o mundo jaz no maligno. E porque o homem rebelde prefere obedecer a Satanás do que obedecer a Deus. E vão vivendo, e vão sofrendo, e vão morrendo, e vão perdendo a vida eterna. Jesus Cristo veio à Terra para destruir as obras de Satanás. Hebreus capítulo 2, versículo 14. E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Jesus venceu Satanás. Satanás é um ser derrotado. E você, meu irmão, que é cristão e que tem a sua vida no altar, lembre-se, Jesus te deu autoridade sobre os demônios, não deu autoridade dos demônios sobre você, não. E como a tua vida está tendo essa miséria e você vai cedendo, Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo, e meu nome expulsarão os demônios. E por que você não está expulsando? Porque o diabo está mandando na sua vida, porque você está deixando. Jesus destruiu as obras de Satanás. Jesus derrotou Satanás na cruz. Jesus, pela sua morte e ressurreição, derrotou Satanás e ganhou a vitória no final de Deus sobre ele. No fim da presente era, Satanás será confinado ao abismo durante 1000 anos, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 1 ao 3. Depois disso será solto, após que fará uma verdadeira derradeira de derrotar a Deus, seguindo-se sua ruína final, que será o seu lançamento no lago de fogo, conforme está em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 7 ao 10. Satanás atualmente guerreia contra Deus e o seu povo, procurando desviar os fiéis da sua lealdade a Cristo, fazê-los pecar segundo o sistema do mundo. Satanás atualmente tenta de todas as formas tirar o cristão da presença de Deus. O cristão deve sempre orar por livramento do poder de Satanás. Mateus 6,13. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Devemos orar a Jesus, devemos nos mantermos alerta contra os ardis e tentações. Efésios 6,11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Temos que resistir no combate espiritual, permanecendo firme na fé. O cristão deve sempre orar por livramento do poder de Satanás, para manter-se alerta contra seus ardis e tentações, e resistir no combate espiritual, permanecendo firme na fé. Devemos resistir
aos ataques de Satanás. Devemos estar sempre buscando em vigilância e oração. Glorificado e exaltado é o Pai e o Filho, agora e para sempre. Amém.